Olá, eu sou a professora Ariana Calida Silva e junto com as professoras Lígia Filgueiras, Rosiane Oliveira e Ana Flávia Brito, gostaria de socializar um capítulo de livro intitulado A Ecologia Humana na Amazônia Globalizada, Sustentabilidade, Organização Social e Biodiversidade, que foi desenvolvida por nós do Grupo de Estudos em Bioantropologia do Pará, da Universidade do Estado do Pará. É importante que a gente consiga contextualizar a Amazônia dentro de uma floresta complexa, por sua própria natureza física, e também humana, sendo que nós iremos tratar de alguns conceitos, como ecologia humana na Amazônia, dentro de um universo maior, que é entender a internacionalização da Amazônia e que tem, ao longo dos 10, 20 anos, sofrido por uma série de problemas graves e que necessitam de um alerta constante, principalmente em relação à questão das mudanças climáticas aqui na Amazônia e também ao redor do mundo. As palavras-chave que foram utilizadas foram ecologia humana, Amazônia Internacional, organização social, sustentabilidade e biodiversidade. Esse aqui é o link e a capa do livro, né, onde foi publicado em 2021, logo no início do ano, e é importante que a gente enfatize que é um e-book e que ele está disponível para acesso gratuito. Então, para a gente entender o panorama global do que nós consideramos como ecologia humana, nós precisamos entender que a Amazônia ela, passa por um processo de internacionalização que está nas organizações não governamentais, protocolos estrangeiros, políticas públicas protecionistas, entre outros organismos internacionais, que, de fato, privilegia uma minoria, deteriorando o meio ambiente e a biodiversidade da floresta. Então, eu vou trazer algumas imagens que são imagens feitas por mim, para demonstrar de que maneira essa ecologia humana, que é justamente a presença humana no ambiente natural, é caracterizada, principalmente aqui na região norte, no estado do Pará. Então, aqui, a nossa equipe, parte da nossa equipe, chegando numa comunidade quilombola do município de Cametá, no Pará. Aqui é a chegada da cidade de Breves, na Ilha do Marajó, que é uma das cidades, inclusive, que teve a maior quantidade de casos de Covid-19 do Brasil em uma semana. E aqui na cidade de Breves também, onde... Não, aqui é Melgaço... Não, cidade de Breves, onde as pessoas aguardam, né, os passageiros, né, das embarcações para ajudar com as suas bagagens, e é um tipo de economia, né, local também, que acontece em nossa complexidade, não só física da Amazônia, como também econômica e humana, né? E aqui é uma das embarcações, transporte de passageiros comum na nossa região, e aqui na cidade de Breves, também do outro lado do rio. Então, a ecologia humana na Amazônia é uma palavra, quando a gente pode falar, né, o que seria a ecologia? É uma palavra de derivação grega, que significa morada, e o estudo das habitações, que foi criada pelo biólogo Haeckel, em 1870, que definiu sendo a ecologia um estudo das relações dos animais com o ambiente orgânico e inorgânico, especialmente todas as relações benéficas e inimigas
que Darwin mencionava como representando as condições de luta pela sobrevivência, né? Esse foi um trecho do livro da Berkeley, que eu trouxe para o nosso artigo. Aqui são árvores nativas aqui da Amazônia, castanheiras, e que nessa região aqui de Cametá, no estado do Pará, é uma das regiões onde ainda elas são preservadas. Aqui é um furo muito característico chamado igarapé, da nossa biodiversidade. Aqui já é um clube onde as pessoas passam o final de semana, também na cidade de Breves, né? Então, o ser humano e o meio ambiente, eles estão atrelados de uma maneira muito complexa, sendo que a Amazônia, ela possui, além de um ambiente físico pela própria natureza, né, mas, sobretudo, um ambiente humano, que possui um caráter que é histórico, político e também, principalmente, social, que, de maneira ampla, está relacionado ao seu caráter ecológico. Aqui, mais uma vez, uma embarcação, que é comum nos nossos rios. Aqui, eu considero interessante, porque isso aqui foi um festival que aconteceu no interior de Breves, e as pessoas fizeram camarotes, e a árvore serviu como um suporte do camarote, né, para participar da festa, e as crianças em contato com o rio, nadando e se divertindo, algo que faz parte do cotidiano das nossas populações. E aqui são duas crianças que na cidade de Breves, elas, quando o navio chega para ser abastecido ou para embarcação ou desembarque de pessoas, elas vêm para pedir donativos, né? Então, são situações extremamente complexas da nossa heterogeneidade humana, né? Em relação ao ecossistema, se define como as espécies que vivem no ambiente físico, abiótico, de relações funcionais e estruturais que existem entre elas, né? Sendo que a ecologia amazônica é entendida pelo comportamento humano em toda a sua variabilidade, né? Desde as chamadas teorias greco-romanas até agora a difusão cultural e social, sendo que na Amazônia não foi diferente, né? Esse aqui é um pôr do sol, lá em Cametá. Aqui são pescadores que estão indo fazer a sua pesca de subsistência. Aqui, quando o rio seca, né, a gente ainda pode perceber nessas áreas de açaizais pequenas praias, né, e isso aqui é um ambiente típico dos ribeirinhos aqui na Amazônia. Então, o que diferencia a região amazônica nos dias de hoje das outras regiões do planeta é, na verdade, o que foi instituído como potencial energético, são os combustíveis fósseis, a sua biodiversidade, que são as espécies heterogêneas que têm um amplo interesse comercial, além, e eu diria principalmente, os saberes etnobotânicos, da etnoscience, dos povos originários e que habitam a floresta amazônica, né? Então, eles são capazes, através do conhecimento da botânica de cada uma dessas plantas, de identificar o material genético de milhares de plantas utilizados como produtos naturais pelo consumismo verde que ideologicamente nos impõe o que o capitalismo nos caracterizou como democracia de consumo, tá? Então, aqui é uma paisagem comum de uma árvore de grande porte aqui na Amazônia. E em relação ao que a gente chama de consumismo verde, né, temos essa charge mostrando o quanto que o planeta ele está sendo literalmente fatiado, não é, pelo mercado, e muito do que tem sido feito nos últimos anos em relação
uma série de denúncias, ou até mesmo de encontros científicos, apelos em relação a esse consumo excessivo, tem encontrado muitas barreiras, principalmente nos países ricos, em relação a o que eles chamam de democracia de consumo, né? Não existe nem democracia, porque muitas pessoas, muitas comunidades e muitos países têm enfrentado crises econômicas muito grandes, principalmente agora, durante a pandemia da Covid-19, mas também não tem encontrado um consenso internacional para que as mudanças climáticas elas tenham, em relação ao consumo, ao consumo exagerado, né, que emite poluentes, CO2 e uma série de impactos causados por esse consumo que precisam ser levados em consideração, mas isso ainda está longe de ser solucionado, né? Então, o que a gente observa ao redor do mundo são impactos ambientais que degradam a nossa ecologia humana, que tem no que a gente intitula ou institucionalizou como sustentabilidade um ponto de interrogação, né? Sustentabilidade para quem? Como nós vamos fazer essa sustentabilidade se o próprio sistema da nossa ecologia, do consumo, ou até mesmo da maneira como as pessoas lidam com o meio ambiente, ainda é uma relação muito desigual, né? Então, nesse encontro aqui, no Fórum Social Mundial, povos indígenas da Amazônia formaram uma faixa solicitando, né, Salve a Amazônia, e que ainda é um apelo, essa foto provavelmente da década de 2010, 2012, e que até hoje a gente continua com esse apelo, não é? Então, além da organização social dessas populações, da sua ecologia composta por uma infinidade de fatores geológicos, biológicos, socioculturais, genéticos e adaptabilidade propriamente dita de seus sujeitos sociais, são algumas das questões que nós devemos pontuar como fundamentais para compreender a ecologia humana na Amazônia e como que essa ecologia pode nos ajudar a ter, não é, uma Amazônia, digamos, mais democrática, não é? Então, eu trouxe algumas imagens aqui, professor e os seus alunos na cidade de Moju, aqui na Alça Viária, fica a 1h30 daqui de Belém. O consumo, né, do extrativismo do açaí, que é uma das bases da economia local, não só da economia, mas também da dieta das populações da Amazônia. A farinha, né, farinha de mandioca, que também é um produto da agricultura familiar, né? Muitos dos nossos agricultores, pequenos agricultores de agricultura familiar, trabalhadores sem terra, entre outras minorias que trabalham com a agricultura, também tem como base de sustentação a venda de seu excedente como uma economia local de sustentação dessas populações e que necessitam também de demarcação de suas terras, de legalização de suas terras, de reconhecimento da importância desse conhecimento que é ancestral, né? Porque fazer farinha é um conhecimento específico e também é a base da dieta dos povos, não só aqui tradicionais, mas também de todo o estado do Pará e de boa parte da região amazônica. Eu trago também aqui uma casa típica ribeirinha, rodeada, né, como nós podemos perceber, que eles preservam
o meio ambiente ao redor de suas casas, né? Então, é um bioma, é um ecossistema complexo e preservado, e que essas populações têm feito isso ao longo dos séculos, e que nós devemos aprender, né, que essa ecologia humana ela é o cotidiano desses povos, sendo que esse cotidiano ele é importante do ponto de vista ambiental, político, ecológico e humano. Aqui é uma foto em Coraci, que eu fiz. Aqui, Coraci é um dos bairros de Belém, onde existe também uma economia importante que vem das regiões das ilhas, né? Com farinha, açaí, frutas, hortaliças, entre outras produtos, né? Aqui uma imagem já do desmatamento em uma região quilombola. Essa área ela foi desmatada sem autorização dos quilombolas, e aqui uma forma de deslocamento das populações quilombolas e ribeirinhas aqui na Amazônia, que é o carro de boi, que é uma das formas ainda onde você consegue se deslocar na floresta, né? Porque algumas dessas populações ainda mantêm a floresta fechada, e a única forma de você se locomover é através de carro de boi, de cavalo, de bicicleta ou até de moto. Aqui, uma escola pública, escola municipal da prefeitura do Moju, e é importante também a gente colocar que essas escolas ainda trazem aquelas, como é que a gente chama, séries multisseriadas, né? Um professor para várias séries, sendo que na mesma sala de aula existem crianças misturadas em várias séries diferentes, né? Então, é uma realidade bem nossa aqui da Amazônia. E também nós temos conflitos em relação ao desenvolvimento. Entendemos por biodiversidade a diversidade biótica, que é o número de indivíduos por determinada área, a densidade, e a biótica, a temperatura, a umidade, nutrientes dos ecossistemas, né? Além da capacidade produtiva das fontes energéticas, da biomassa, fertilidade dos solos, da fauna e da flora, que compõem esses aspectos ecológicos e culturais de determinado ambiente. Então, aqui é um furo também de uma das comunidades mais antigas quilombolas do Pará, que é a comunidade do Mola, e como vocês podem ver, né, a gente entrando aqui pela mata vai se fechando, né? Então, grande parte dessas populações é que mantém a floresta em pé. Então, nós temos muitos conflitos, né? Esses conflitos eles são históricos também, por relações de luta pela terra, né? E que muitos problemas ambientais fazem parte do pano de fundo da região amazônica, como a descaracterização das culturas indígenas, a luta dos trabalhadores rurais sem terra, o desmatamento da floresta, né, pelas indústrias madeireiras, entre outros, né? Então, nós aqui temos algumas imagens também. Isso aqui é provavelmente, não é? Eu não gosto de especular, mas provavelmente deve ser uma extração ilegal de madeira no rio Tocantins, aqui no Pará. Nós já percebemos também em algumas áreas um certo vazio de árvores nos terrenos onde nós visitamos. E, além disso, existe uma descaracterização da luta política desses povos, né? E que marginalizam essas populações que lutam pela terra. E aí aqui fala, né? Estou no MST para ganhar dinheiro e comprar um sítio para passar os finais de semana. Como se isso aqui fosse uma realidade. Na verdade, o MST ele luta, né, pela reforma agrária desde a década de 90, né? Alguns conflitos pela posse da terra entre agricultores e fazendeiros, além do número também de vítimas fatais no campo, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra, que aqui no Pará tem um índice altíssimo, né, do número total de assassinatos, sendo que esse dado é final da década de 90, e aqui em 2015
O Pará, que é o nosso estado também, ele teve aqui na região norte, né? Sendo que no Pará foi a maior quantidade de vítimas fatais, com em torno de 36 vítimas em 2014, não é? Com tentativa de assassinato, pessoas ameaçadas de morte, conflitos pela terra. E aqui, já em 2017, esse índice diminuiu um pouco, mas se manteve com uma média de mortes em torno de 37 a 40 pessoas assassinadas justamente por causa de várias situações desses conflitos, né? Aqui é uma imagem de 2021. A Comissão Pastoral da Terra revela que a maioria das ocorrências que envolvem os povos indígenas se deu na Amazônia Legal, incluindo territórios já demarcados, como como nós podemos observar nesse arquivo do Movimento Munduruku, e a biopirataria, né, que é a apropriação mais recente sofrida pela Amazônia, que foi caracterizada pelo nome de biopirataria, mas nós sabemos que desde, né, da colonização nós já sofremos biopirataria, mas isso foi institucionalizado, né, como um crime, e que ainda nós temos uma pouca sensibilidade em relação aos direitos coletivos dessas populações. Então, nós temos uma lei do tráfico internacional de animais silvestres, que é um crime federal. Nós temos essa charge aqui demonstrando que o sistema capitalista ele está interessado em tudo que tem na Amazônia, não apenas, né, nos animais, mas também nas pessoas, nos seus conhecimentos, né, na flora, na fauna, entre outras coisas, e que muitas companhias, muitas empresas, né, foram autuadas por biopirataria, e aqui tem uma foto, né, de frutos e produtos da Amazônia, que são objetos de biopirataria. Esse é um dado de 2012, tá? E entre as marcas mais conhecidas que estão atreladas a essa biopirataria estão aqui, né? Avon, Ambev, entre outros, né? Até a Pfizer foi arrolada no processo, tá? Então, é uma situação muito complexa que deve ser observada. Além disso, né, nessa matéria, nós observamos que navios-tanque traficam água de rios da Amazônia. Então, não é apenas uma questão, digamos, visível, mas são questões quase que invisíveis, quase que inimagináveis. Quer dizer, navios que vêm para cá com a intenção de comercializar produtos acabam literalmente roubando água, e quando você retira isso da floresta, você está retirando também uma série de conhecimentos da biota e que são propriedade intelectual aqui da Amazônia, mas que não existe uma fiscalização que possa frear, né? Principalmente agora, na atualidade, com todos os grandes órgãos de fiscalização que foram desmantelados pelo atual governo federal. Então, nós temos que entender que a sustentabilidade que procuramos não é do mercado, mas a sustentabilidade ideal é a organização dos povos da Amazônia que precisam de proteção, de apoio, de intervenção política interna. Precisamos de uma ecologia que conserve as peculiaridades dos povos originários e formas de sociabilidade que todos sabemos fazer parte da região amazônica. Então, o que nós queremos é essa calmaria, né? Nós queremos que as pessoas tenham o direito à floresta, né? E, em conclusão, é fundamental entender que as mudanças climáticas do século XXI estão diretamente atreladas a todos esses indicadores que ocorrem na Amazônia, desde a compreensão do que é ecologia humana até os grandes desmatamentos e conflitos da modernidade. Então, o que nós clamamos dentro dessa perspectiva dos conhecimentos tradicionais dos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, extrativistas, agricultores e outras comunidades que habitam aqui a região, pois ainda conseguem resistir a todos os processos de privação que eles têm sofrido desde, né, do período colonial até agora, e que
se veste com a biopirataria e com o mito moderno do desenvolvimento sustentável. Essas são as nossas referências. Perguntas? Muito obrigada. Nos vemos no debate.